produtos. Depois, instrumentos eletrónicos também usam a radiação, não é? Uma fonte alfa, que vai iniciar a ionização e provoca, portanto, uma corrente inicial. Não é? Então, isso aumenta a eficiência do instrumento e também poupa energia. São, por exemplo, lâmpadas de cinema, lâmpadas de carros, tem uns carros com umas lâmpadas azuis, são essas lâmpadas, reguladores de voltagem, não é? Algumas lâmpadas também usam adicionalmente tório, que são os halogénios, para dar aquela cor azulada. Bom, a dose é desprezível em cada produto individualmente, porém, existem uma quantidade grande e tem um problema no transporte de grandes quantidades, não é? Para como se regular o transporte de grandes quantidades, embora cada uma individualmente não tenha problema e a dose é desprezível para a população em geral. Tem outro tipo de produto, que é um produto que serve para eliminar a eletricidade estática, não é? Então é usado em escovas, lentes de câmaras, negativos de fotografias, para remover a poeira existente nesses materiais. Então usa-se amarício e polónio 210. A popularidade caiu bastante após aquele grande, não sei se chamarei acidente ou atentado, que ocorreu em Londres, em que uma pessoa foi morta num hotel por ingestão de polónio 210, porque é o mesmo polónio que é utilizado nestes produtos. Outro tipo são os produtos que incorporam tório, que um exemplo é as camisinhas de lampião, usadas em lâmpadas incandescentes, não é? Que tanto pode ser usado em acampamentos como em iluminação caseira. Existe o risco de inalação e ingestão durante a queima, não é? Mas as doses também são pequenas. Depois, a incorporação de urânio é um tipo de utilização, são produtos em cujos materiais, normalmente vidros e cerâmicas, é incorporado urânio, exatamente para dar-lhe um melhor brilho, uma outra cor. No caso, por exemplo, dentes falsos, cerâmica para dentes falsos era adicionado urânio exatamente para dar um brilho, uma cor mais bonita, para não parecer falso. As doses também são muito baixas. Bom, e finalmente as pedras irradiadas, que não são exatamente o mesmo tipo de produto, porque neste caso as pedras, quando forem distribuídas, comercializadas, já não devem ter material radioativo, não é? Portanto, não é um produto que material radioativo utilize material radioativo, é um produto que é decorrente da irradiação, e dependendo de como é feita a radiação, poderá ter alguma radioatividade ou não. Por exemplo, se usar aceleradores ou cobalto, portanto, não tem problema de ativar o material, mas se se for irradiado com nêutrons num reator de pesquisa, já existe o problema ou o risco de, dependendo das impurezas desse material, dessas pedras, se criarem produtos de ativação. Então, essas pedras têm que ficar estocadas para decaimento até serem utilizadas. Então, na realidade, a dose para os usuários, ela é muito baixa e é um tipo de produto de consumo muito diferente dos outros. Mas evidentemente que existem outros problemas relacionados com elas, até pela estocagem, ou os trabalhadores que as vão polir ou quebrar após irradiação, enfim, outros problemas que são relacionados a essas pedras, e por isso elas devem ser reguladas. Portanto, o processo deve ser regulado. Bom, então como é que se aplica a proteção radiológica a todos esses tipos de produtos? Nos anos 50 do século XX é que se iniciou uma certa preocupação com a distribuição não controlada destes produtos, não é? E então, nessa época, se introduziu a necessidade de justificar a utilização desses produtos. Portanto, havia o conceito de evitar exposições desnecessárias, mesmo que elas fossem pequenas. Então, durante o período dos anos 60,
70 do século XX, houve uma reavaliação desses produtos e passou-se a regular e autorizar ou não, consoante a justificativa do uso desses produtos. Então, o processo de produção, não é, introduz ou incorpora material radioativo aos produtos de consumo. Então, isso caracteriza-se como uma exposição planejada à radiação. É uma exposição como qualquer outra, como montar um hospital com uma fonte de cobalto ou construir um reator nuclear. Quer dizer, existe um projeto que envolve a introdução ou incorporação de material radioativo e que depois se torna um produto que vai ser distribuído pela população, vai chegar à população. Então, tem que haver uma autorização pela autoridade regulatória. Mas, evidentemente, que a autoridade regulatória não pode autorizar cada usuário a utilizar o produto de consumo. Até porque alguns produtos de consumo nem são para o usuário em geral, são para indústrias ou são para especialistas. Mas, de qualquer forma, no final dos finalmente, vai parar no público, quando deixar, pelo menos no momento em que deixar de ser utilizado. Então, a autorização, ela apenas pode ser dada ao produtor. Então, o produtor dos produtos, de todos esses tipos de produtos de consumo, é que tem que solicitar uma autorização à autoridade regulatória. E a autoridade regulatória, uma vez dado a autorização, o produtor já está autorizado a distribuir para especialistas, para a indústria, para consumo em geral. Então, os princípios de proteção radiológica que são aplicáveis nesta situação são todos de uma forma aplicável a este tipo de material, mas a justificativa, a otimização e a limitação da dose. Não é? Então, a justificativa, o princípio da justificativa diz que nenhuma prática envolvendo exposição à radiação deve ser adotada, a não ser que produza um benefício suficiente para o indivíduo exposto ou para a sociedade, que se sobreponha ao detrimento causado. Justificativa da prática. Então, todos os produtos, para passarem à fase da autorização, têm que ser justificados. Não é? Quer dizer, tem que ter um benefício suficiente e superior ao detrimento. Existem alguns itens que já foram recomendados pelas organizações internacionais, evidentemente que a autoridade regulatória do país pode decidir o que quiser, mas que já são considerados pelas organizações internacionais como não justificados, que são qualquer prática envolvendo comida, bebida ou cosmético, não é? Portanto, para comida, bebida ou cosmético não pode ser utilizado material radioativo ou radiação. Não tem justificativa. E vocês lembram-se que no início eu mostrei que numa das aplicações iniciais eram cremes com rádio, não é? Cremes para passar no rosto. Outro, práticas envolvendo o uso frívolo da radiação. Evidentemente que existem o que eu falei das pedras que são irradiadas, as pedras para melhorarem o seu valor, mas elas só podem ser justificadas se houver um decaimento, não é? Estocagem para decaimento de algum material que tenha sido formado por ativação, dependendo do tipo de radiação. Mas a joalharia que tenha material radioativo ou que exista a presença e exposição à radiação não é justificado. Bom, na realidade, a justificativa de uma prática é um balanço entre o benefício e o detrimento. Portanto, o benefício do uso do material e o detrimento desse uso. No caso de produtos de consumo, os produtos de consumo têm sido aceitos ao longo dos últimos 50 anos, até porque a maioria dos usuários desconhecem que tenha material radioativo ou radiação. Mas cabe à autoridade regulatória efetuar a justificativa por tipo de produto. E essa justificativa nada mais é do que um balanço entre um pequeno benefício e um pequeno detrimento. Porque a quantidade de material radioativo é muito baixa, portanto a dose é muitíssimo baixa, muitas vezes desprezível, e o benefício também não é tão grande assim, quer dizer, não se compara ao uso na área médica, não se compara a um reator nuclear que produz energia para várias pessoas. Então é bastante subjetivo, não é? Quer dizer, os governos têm que tomar decisões em cima de pequenos benefícios e pequenos detrimentos.
As recomendações de parâmetros que devem ser considerados na justificativa de cada produto é comparar o detrimento com o objetivo claro de segurança, isto é, se o produto tem um objetivo claro de segurança, a justificativa é imediata. Se o produto não tem um objetivo claro de segurança ou tem um objetivo de segurança pequeno, mas a demanda é grande, demonstra que existe uma solicitação do público em geral, então também se justifica o benefício. Agora, se o uso não tiver um benefício visível e houver outras alternativas para atingir o mesmo fim, não existe justificativa. Então, no primeiro caso, nós temos, por exemplo, os detectores de fumaça, não é? Em que existe um benefício claro de segurança, uma vez que são alarmes de incêndio, é? E o detrimento é pequeno. Então, normalmente, os países justificam a utilização deste tipo de detector. Eu sei que no Brasil, a Comissão de Energia Nuclear solicitou a remoção de todos estes tipos de detectores, exatamente por causa do problema após o uso. Um problema de rejeito, de impossibilidade de controle após o uso. Mas, em princípio, estes detectores, estes produtos de consumo, são os mais usados no mundo inteiro e são justificados exatamente porque, além da dose ser baixa, desprezível, o benefício de segurança é claro. Tem outros produtos que são os de iluminação no escuro, que têm um benefício de segurança, não muito claro, mas não tão objetivo, não é? Mas é um benefício de segurança, como por exemplo sinais de saída em cinemas que estão no escuro, portanto as pessoas evitam de cair, de tropeçar, ponteiros de velocímetros para se ver a velocidade no escuro, enfim, tem um benefício de segurança, mas é um benefício pequeno e não é claro. Então, a justificativa deste tipo de produto varia de país para país. Agora, produtos com incorporação de urânio e tório não são, em princípio, justificados. Cada vez menos estão sendo justificados. Porquê? Porque não têm um benefício de segurança e têm outras formas de se obter o mesmo objetivo, embora a atividade e dose sejam baixas.